Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo em Hebreus. Alguns diriam, na carta que Paulo escreveu aos Hebreus. Existe bastante discussão se foi realmente Paulo ou se a carta aos Hebreus tem outro escritor. Né? No capítulo de número 6, irmãos. E nós vamos ler a partir do versículo 9. Enquanto você está abrindo sua Bíblia ainda, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade tremenda de poder estar na casa de Deus. Né? Você já viu um meme? São meus filhos, viu, irmãos? Você já viu um meme aí que o pessoal coloca da professora, da mulher ligando para a mãe, fala assim, mãe, me tira daqui, mãe. Eu não aguento mais esse povo da escola. Aí a mãe responde, mas filha, você é a professora. Eu não venho para a igreja porque eu sou o pastor da igreja. Eu venho para a igreja porque eu sou crente e eu quero servir ao Senhor com o meu culto. E eu fico muito feliz, cada culto, cada oportunidade que Deus me dá, para poder já estar aqui com os irmãos e celebrar o Senhor pela bondade dEle. Nós vamos ler a partir do versículo 9 da carta que alguém escreveu aos Hebreus. E esse é um texto importante porque ele traz justamente luz a algumas coisas que ficaram no passado escondidas ou mal interpretadas, por conta que as coisas tomaram de uma vida, se tornaram uma rotina. Acompanhe comigo a leitura. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Porque Deus não é injusto para esquecer da vossa obra e do trabalho de amor, que para com o seu nome mostrastes enquanto servistes aos santos e ainda servis. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim, para a completa certeza da esperança. Para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que, pela fé e paciência, herdam as promessas. Porque quando Deus fez promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo, certamente abençoando te abençoarei, e multiplicando te multiplicarei. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Porque os homens certamente juram por alguém superior a eles, e o juramento para a confirmação é para eles o fim de toda contenda. Pelo que Deus, querendo mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs por juramento. Para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós, os que pomos o nosso refúgio, em reter a esperança proposta, a qual temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até o interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Amém. Glória a Deus. Irmão, a carta de Hebreus é quase que uma poesia de 13 capítulos. O escritor da carta aos Hebreus, ele usa de uma retórica que é extraordinária em todo o Novo Testamento. O próprio capítulo 1 de Hebreus começa, olha, tendo Deus antigamente falado aos pais através dos profetas, falou-nos a nós nos nossos dias através do seu Filho. Nenhum outro livro na Bíblia começa assim já se alavancando de maneira tão poética como o livro aos Hebreus. As cartas começam, olha, cumprimento Paulo aqui, servo do Senhor, né? Os evangelhos começam com a genealogia, a não ser João, que começa do princípio é o verbo, começa de uma maneira bonita também. Mas a carta aos Hebreus, ela começa nessa maneira fantástica, chamando a atenção do povo da diáspora, que tinham sido espalhados por todo o mundo, fugindo da perseguição que havia em Jerusalém, que existia uma promessa que eles precisavam ter forte no seu coração. A carta aos Hebreus, ela é escrita pela necessidade que as pessoas tinham de deixar os rudimentos daquilo que eles haviam conhecido como uma fé baseada em símbolos e marcas, e agora aceitar algo que ultrapassava esses símbolos e essas marcas e traziam realidade àquilo que eles viviam. O próprio início do capítulo 6 fala assim, olha, é impossível
Ele fala para a gente deixar os rudimentos da fé e avançar pelas coisas que estavam propostas agora, e ele faz uma advertência muito forte. Porque é impossível que aqueles que experimentaram a vida futura e os dons de Deus e as coisas que dizem a respeito à vida além do véu, agora que recaíram, voltem a ser aptos para o arrependimento. Ele fala que é impossível alguém que apostatou da fé voltar à fé, é incrível. É o único livro na Bíblia Sagrada inteira que trata a questão da renovação de uma fé de uma pessoa a esse nível da impossibilidade. É claro que existe o contexto aqui da apostasia, do fato de dizer que tudo que eu vivi diante de Deus hoje eu considerei mentira e eu considero isso maldito e agora não quero mais servir a Deus. É claro que é o contexto disso, mas traz de uma maneira muito forte essa necessidade. E o versículo 9, que nós começamos a ler, o escritor aos Hebreus está dizendo assim: mas a minha expectativa a respeito de vocês que estão lendo essa carta é melhor do que essa. A esperança que eu tenho, enquanto eu redijo essa carta e eu escrevo esse texto, é que aqueles que estão lendo essa palavra tenham uma conduta melhor, tenham uma conduta mais excelente, tenham uma conduta que se apresentem a Deus de uma maneira que acompanha a salvação que assim falamos. Existe um debate muito grande na teologia se Deus elegeu as pessoas para a salvação ou se Deus apresentou a salvação e aqueles que aceitam a salvação estão eleitos. É um debate grande, né? Se Tostines é sempre fresquinho porque vende mais ou porque vende mais está sempre fresquinho. É o debate entre os calvinistas e os arminianos. Como é que se apresenta a salvação? Mas Paulo está dizendo aqui de uma maneira muito simples, que aqueles que dizem receber essa salvação, existe uma conduta que acompanha. Algo que acompanha essa conduta daqueles que dizem haver recebido a salvação. Existem evidências na vida para aqueles que servem assim. E ele continua dizendo que existe agora um paradigma muito claro nisso. E ele fala assim: Deus não é injusto para esquecer do vosso trabalho de amor. Deus não esqueceu o que você fez. Deus não esqueceu todo o tempo que você já dedicou a Ele. Deus não deixou para trás. Deus não falou assim: olha, isso aí é uma mera proposta sua para comigo, mas isso aí é você. Quem é você para me oferecer alguma coisa, né? Quem é o homem para dizer a Deus, Criador de todas as coisas, o que foi que você fez? O que você fez comigo, Deus? O profeta Jeremias teve a capacidade de olhar para Deus e falar assim: o Senhor me iludiu. O Senhor me iludiu. Eu achei que o negócio ia ser de um jeito, mas foi de outro. Mas através dessa carta, após dizer que a expectativa das pessoas que recebiam, Deus esperava uma expectativa maior, o escritor da carta esperava uma expectativa maior, ele começa a dizer que do lado de Deus não existe injustiça, para esquecer do vosso trabalho de amor. Ele tem observado a conduta sincera dos crentes e a maneira como ele tem mostrado para com o nome, para com o trabalho, aos santos que vocês estão servindo e que vocês ainda servem. Que Deus observa a sua maneira de querer estar com Ele, de querer ver a obra dele ser cumprida na terra, de querer ver o nome dele ser glorificado no meio das pessoas. Sabe? Talvez seja coisa de crente assembleiano, né? Mas a nossa vontade, irmãos, em qualquer cidade que nós estejamos, é que a nossa igreja seja mais relevante. Certa vez, a doutora Alexia Salvatierra, ela é mexicana, o nome dela é esquisito assim porque ela é mexicana. Ela é uma das cabeças da igreja luterana aqui no estado da Califórnia. E ela estava tendo uma palestra com o pastor Jesse Miranda. O pastor Jesse Miranda é um pastor da Assembleia de Deus aqui nos Estados Unidos, muito conhecido, morreu no ano passado. Fez um trabalho extraordinário, principalmente nesse aspecto latino da Assembleia de Deus americana, pastor Jesse Miranda. E ele disse que certa vez começou essa questão de fogo aqui na Califórnia, é comum, né? No Novo México também. E uma vez ele foi visitar uma área que estava queimando e ele descobriu que várias igrejas tinham sido queimadas também com o fogo florestal. E ele vendo toda aquela necessidade da janelinha do avião descendo na cidade e pensando, né? Se nossas igrejas estão queimadas,
nossos templos estão apenas às cinzas. E ele se fez a pergunta: será que vai fazer alguma diferença para a cidade? Se a nossa igreja fosse tirada dessa cidade hoje, faria alguma diferença para a cidade? Faria alguma diferença para o contexto da cidade per si, se a nossa igreja não estivesse aqui hoje? E aquilo impactou o pastor Jesse Miranda para pensar a respeito no impacto que nós fazemos a uma cidade e a um lugar. E é justamente nesse aspecto que Deus sabia, e não havia injustiça para saber, que existe um trabalho feito. Existe um esforço feito por cada um de nós. Ainda que o esforço não cumpra, talvez, a expectativa que nós tenhamos desse esforço, Deus não é injusto para esquecer. Deus não se esquece das pessoas que você alcançou por causa do nome dEle. Deus não esquece o seu trabalho de amor, longe das câmeras, longe dos holofotes, longe das páginas do Facebook. Aquele trabalho de amor que você fez simplesmente por amar. Serviço que você fez por amar. Deus não se esquece. E ele continua dizendo: mas nós desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim, para a completa certeza da esperança. A expectativa nossa, enquanto vocês leem a carta, é que isso, saber que Deus não é injusto, anime o coração de vocês para que vocês continuem agindo assim. Sabe para quê? Para vocês continuarem tendo certeza da esperança. Para vocês continuarem com o coração firme de que Deus não é injusto, de que Ele vai nos salvar, de que Ele vai nos guardar, de que Ele vai nos remir, de que Ele vai nos dar vitória sobre todas as coisas para a glória do Teu nome. E ele continua dizendo assim: para que não vos façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam a promessa. E aí ele termina esse pedaço. E aí ele começa, para mim, o que é mais fantástico. Ele começa a dizer assim: porque quando Deus fez promessa a Abraão, como já não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo. Você já parou para pensar nisso? E ele começa a explicar, e isso é interessante. Dizendo: certamente te abençoando te abençoarei, multiplicando te multiplicarei. E assim, esperando com paciência, o que aconteceu com Abraão? Ele herdou a promessa. Porque os homens certamente juram por alguém superior a eles. E o juramento é confirmação para eles o fim de toda contenda. O que ele estava querendo dizer com isso? Todo negócio de alto risco precisa de um seguro. Todo negócio de alto risco precisa de um seguro. Nosso irmão Vanderlei, antes do culto, contava que essa semana ele sofreu um acidente. Vamos dar glória a Deus que a vida do nosso irmão está aqui, nosso irmão está salvo, está bem. Eu tenho certeza que o carro do irmão Vanderlei tem seguro, não tem, irmão Vanderlei? Porque dirigir em Los Angeles é um negócio de alto risco, não é? Você sabe que dependendo da área onde você dirige, o preço do seguro fica mais caro, não fica? Se é uma área que tem mais assalto, mais roubo de carro, isso aumenta. Por quê? Porque seguro é colocado quando o negócio é de risco. Quando você, por exemplo, vai alugar, comprar uma casa, você precisa, se tem mais gente querendo comprar a casa, você precisa de dar primeiro um valor de sinal para garantir o negócio, porque é um negócio de risco. A pessoa que está fazendo negócio com você, ela não pode ficar sem ver navios. Certa vez, uma empresa queria comprar um building e deu $150 mil de calção para comprar aquilo ali. Não conseguiu o resto do dinheiro para levantar, para fazer o financiamento, perdeu $150 mil, porque era um negócio de risco, alguém precisava garantir. Tantas vezes, irmãos, é colocado alguma coisa para que nós possamos garantir que aquele negócio que nós estamos fazendo vai dar certo. Por exemplo, se você veio para os Estados Unidos com visto de estudante, para você entrar aqui, você precisa ter um seguro de saúde. Você não pode viajar sem um seguro de saúde. Porque o americano tem muito medo de você chegar aqui e ficar doente e ficar nas costas dele pagar. Então, para você, com visto de estudante, você precisa de viajar com um seguro de saúde. Seguro de saúde para tantas coisas, por exemplo, se você vai comprar uma passagem aérea hoje, do jeito que está a coisa, lá no finalzinho ele sempre fala assim para você: deseja colocar um seguro na sua passagem?
Porque nós não vamos devolver o dinheiro para você se você não viajar. Então, você quer colocar um seguro, porque nós garantimos que assim você tem condição. Nós vamos perder dinheiro, isso aqui é um seguro para que então nós possamos pagar você o seu dinheiro de volta. O que o escritor aos Hebreus está dizendo é que Deus foi fazer uma promessa a Abraão, e a promessa que ele ia fazer para Abraão era de alto risco. Por quê? Porque a promessa que Deus fez a Abraão foi o seguinte: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Já pensou o tanto que Abraão precisou de deixar para trás? A estabilidade que ele tinha, o lugar da sua família, o lugar onde todos conheciam o seu nome, o lugar de onde todos sabiam a sua carreira, os seus projetos, todo mundo sabia o que a família de Abraão fazia. Inclusive, o judaísmo conta que o pai de Abraão, Tera, era dono de uma loja de ídolos. Talvez já tenha ouvido isso do folclore judeu. E uma vez, o Tera deixou o Abraão para cuidar da loja de ídolos. E o Abraão não gostava dos ídolos. Aí ele pegou um pedaço de pau e quebrou todos os ídolos e só deixou um de pé. A hora que o pai dele voltou, falou assim: Abraão, o que você fez? Ele falou: não, pai, eu não. Foi o ídolo aí, ó, foi o único que sobrou. Ó, a pau está até perto dele lá, quebrou tudo. E aí o Tera olhou para ele e falou assim: Abraão, você acha que eu não sei que isso é verdade? Os meus, eles não se mexem, eles não falam, eles não fazem nada. E Abraão falou assim: pois é, pai, então por que o senhor continua crendo neles? Era bom comerciante, esperto, conhecido na região, mas não tinha filhos. Abraão deixa tudo que tinha para trás, para seguir a promessa que Deus tinha feito para ele. Qual que era a segurança de Abraão? O escritor aos Hebreus está dizendo: quando a gente precisa de fazer um seguro, nós procuramos uma parte terceira para dar garantia àquilo que nós vamos fazer. Ou seja, não sou eu e não é você. Diz que Deus procurou no universo todo alguém para colocar como garantia. Não achando, jurou por si mesmo que faria beneficência a Abraão. Abraão, eu sou o seu grandíssimo galardão. Sou eu que garanto, Abraão, que você vai alcançar a promessa que eu lhe fiz. Quando nós olhamos, irmãos, para a nossa carreira em Cristo, para a nossa caminhada em Deus, nós precisamos ter consciente que ela não foi prometida simplesmente com palavras levianas. Deus não jogou palavras ao vento quando fez promessas para nós. A promessa maior de alcançar a salvação e as promessas durante a nossa vida. Deus não disse as coisas por dizer. Deus não falou as coisas para agradar o seu coração. Já fez promessa para a criança que fica te importunando? Pai, me leva, depois eu levo. Só que você, na sua cabeça, já se responde, né? Depois é depois, a hora que der tempo. Só para mim, pelo menos, parar de me encher as paciências aqui. Deus não faz isso. Deus, quando promete, Ele sabe que aquilo que Ele está prometendo, Ele não só tem vontade de fazer, quanto capacidade de cumprir também, para a glória do seu nome. E Ele começa dizendo: olha, os homens certamente juram por alguém superior a eles. E o juramento para a confirmação é, para esses homens, o fim de toda contenda. Quando Deus jura por alguém maior que ele, que no caso era ele mesmo, ele põe fim à contenda de será que as coisas vão acontecer para Abraão. E aí ele continua no versículo 17. Pelo que Deus, querendo mostrar mais abundantemente a imutabilidade de seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs como juramento. Se colocou no meio do juramento. E aqui entra a parte mais bonita. Se você abre Gênesis no capítulo 15, você vai perceber que logo depois que Abraão vence, no capítulo 13, na verdade, logo depois, 15 mesmo, logo depois que Abraão vence aquela guerra de 4 reis contra 5, os 4 ganham, depois Abraão vai lá e luta com ele, com os filhos que tinham nascido na sua casa, as crianças que tinham nascido na sua casa, 315 de Manre. Ele entrega, então, ali oferta a Melquisedeque, lembra disso? Entrega os dízimos dele a Melquisedeque e não fica com nenhum do despojo. Por que Abraão não fica com nenhum despojo? Porque ele fala assim, para que ninguém diga no futuro, eu enriqueci Abraão. Não quero que ninguém tenha esse leverage na mão dele. Ninguém vai enriquecer Abraão. Então Deus aparece, ele fala: Abraão, eu vou te dar um filho. Deus, já tem um tempinho isso aí, o senhor falou isso, né? O problema é que eu não tenho filho e o Damasceno Eliezer vai herdar tudo da minha casa. Abraão estava desconcertado com a promessa que Deus tinha feito.
Lembra que a carta está dizendo, olha, se você começou crendo, continua crendo até o fim. Se você começou confiando, continua confiando até o fim. Gênesis capítulo 15, o Abraão, o pai da fé, está olhando a situação dele e falou, peraí, o tempo está passando, eu saí de casa com 75, já estou com pelo menos 80, já quase perdi um sobrinho com essa guerra aí, estou nessa situação que eu estou, é verdade, Deus me dá vitória, mas o filho que ele prometeu, até agora não veio. Aí Deus fala assim, Abraão, sai da tenda, faz um favor para mim, sai da tenda. Saiu, conta as estrelas, se você pode contar. Eu não sei, Flávio Josefo diz, esse é o Flávio Josefo que diz, tá? Historiador dos judeus, que quem ensinou aritmética e astronomia para os egípcios e para os sumérios foi Abraão. Já pensou? Ensinou astronomia para os egípcios? Já viu as pirâmides? Isso é coisa do Flávio Josefo, obviamente. Mas o fato é que Abraão contou estrela. E contar estrela não é fácil. Isso, eu imagino, que Abraão não deve ter contado estrela uma noite só. Ele deve ter saído da primeira noite, olhado para o céu, feito um mapa. Sair da segunda noite, continuar de onde ele parou no mapa, feito outro. Até ele terminou de mapear o céu, porque era isso que eles faziam, eles viajavam à noite, naquela época mesmo. Por causa das estrelas, direcionava o caminho deles. E a hora que ele termina de contar, ele percebeu um mapa, foi comparar com o céu, já tinha estrela diferente. Já tinha mudado o céu. E aí ele desiste. E aí Deus fala para ele, é exatamente assim que vai ser a sua descendência, Abraão. Eu vou cumprir a promessa. E agora ele faz uma proposta para Abraão, e essa proposta é justamente a marca dessa mensagem. Ele fala, você vai fazer o seguinte, você vai pegar 5 animais diferentes. De um animal maior até um animal menor, que vai ser 2 passarinhos. Os animais grandes, os primeiros 4 animais, você vai cortar eles no meio e colocar um pedaço para um lado, o sangue espalhado no meio e o pedaço para o outro. Vai fazer um altar. E vai fazer um animal, outro animal, como as fileiras estão aqui posicionadas. Outro animal e outro animal. Os 5 animais. Isso para os antigos era um contrato. Era o seguro. O que acontecia? Cada uma das partes do seguro passavam no meio daqueles animais abertos. E quando aquelas partes passavam no meio dos animais abertos, era como se ele estava dizendo assim, se eu não cumprir a minha parte do contrato, que o que aconteceu a esses animais aconteça a mim. Que eu seja partido do meio junto com todas as minhas coisas. A palavra de Deus vai dizer que Abraão fez exatamente como Deus havia dito. Só que então o tempo começa a passar e Deus não aparece. Então agora Abraão começa a enxotar as aves do céu que vinham para pegar aqueles animais mortos, que os animais agora começam a cheirar o sangue exposto, e ele começa a enxotar os animais. Não é assim na vida da gente? Deus pede para que nós nos preparamos para alguma coisa, então Deus às vezes não aparece naquele momento que a gente espera, a gente não começa a querer consertar e enxotar os animais, querendo pegar aquilo que nós estamos preparando para Deus. Quantas vezes nós nos dispomos a oferecer para Deus alguma coisa que vem do âmago do nosso coração, e as coisas da vida, as intempéries da vida, os problemas da vida tentam sacar de nós aquele oferecimento que nós estamos fazendo para Deus. Nós estamos cumprindo com amor, como o escritor aos Hebreus disse, servindo com amor, mas tem dia que não funciona, tem dia que as coisas não se abrem. Abraão passa o dia inteiro enxotando as árvores e de repente ele cai no sono, e ele dorme, não aguenta ficar acordado. No melhor de nós, irmãos, nós não aguentamos ficar acordado. No melhor de nós, a gente não consegue completar o que precisa para fazer. Quando Abraão acorda, os animais ainda estão lá. Quem protegeu enquanto ele dormia, hein? E quando os animais agora estão lá, agora desce uma bola de fogo do céu e passa no meio dos animais. E Deus fala, Abraão, ser perfeito e anda na minha presença, porque eu vou te abençoar, exatamente como eu disse que eu iria te abençoar. Agora olha que fantástico isso. A bola de fogo desce do céu, representando ao Senhor, e passa no meio das partes, mas Abraão não passa. O contrato era que as 2 partes precisavam passar no meio.
Mas Deus desce em uma forma de bola de fogo do céu e passa no meio das partes, mas Abraão não passa. Dizendo Deus, procurando o Senhor alguém maior por quem jurasse, se interpôs no meio do juramento, para que Abraão tivesse certeza que ele cumpriria aquilo que Deus disse que poderia cumprir, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. E aí o escritor continua dizendo, para que por duas coisas imutáveis, quais são as duas coisas imutáveis? O juramento e a promessa. O juramento e a promessa são coisas imutáveis. Deus prometeu e jurou. Tem muitas promessas que as pessoas fizeram para nós, mas as promessas dependem. As promessas têm uma dependência. Olha, eu vou te ajudar. Aí aparece alguma coisa no schedule. Rapaz, eu sei que eu prometi que eu ia te ajudar, mas infelizmente, né? Olha, eu vou fazer isso aqui com você. Olha, eu sei que eu prometi para você que eu ia fazer isso com você, mas infelizmente... Tem gente que ouviu em casa. Olha, eu prometo te amar todos os dias da minha vida, mas um dia veio o amor. Teve promessas que nós fizemos aos nossos filhos. Olha, eu vou cuidar de você nessa sua questão, nesse seu problema, mas justamente aparece um problema que não dá mais para cuidar dele, porque... As nossas promessas são quebradas tantas as vezes, mas as promessas de Deus não. Deus não quebra promessa. A promessa de Deus é imutável, é irrevogável. Aquilo que Ele prometeu para você, para a sua casa, para a sua família, para as suas coisas, Ele vai cumprir para a glória do seu nome. Mas o escritor diz que não é só a promessa que é imutável, também é o juramento. E por que o juramento é imutável? Porque mesmo no juramento é capaz de acontecer calote. Quantas vezes o companheiro vai buscar o dinheiro que tinha sido salvo junto com outro sócio, e cadê o dinheiro? Aquele dinheiro era o juramento da empresa, era o seguro da empresa. Onde a empresa, em qualquer problema, se dobrava em cima daquele juramento, era o dinheiro. Mas a hora que você vai lá, cadê? Foi embora. Quando os americanos vão para a guerra, eles fazem um juramento. E a pátria tem um juramento aos seus soldados. Quantas vezes esse juramento não é quebrado? Quantas vezes as pessoas não quebram o juramento que fazem? Olha, isso vai me custar tanto se eu não fizer aquilo que eu devia fazer, mas depois quebra o juramento e não paga o que custou. Mas o juramento do Senhor não pode ser quebrado mais. Sabe por quê? Porque o juramento já foi cumprido na cruz do Calvário, aonde você não conseguiu chegar. Ele, na cruz do Calvário, se entregou por você. Lembra da morte que ia causar se não passasse no meio das partes? A morte do Senhor Jesus Cristo garante que aonde nós não alcançamos, o juramento que Ele fez na cruz do Calvário alcança para a glória do Seu nome. Nós temos ao nosso lado essas duas coisas imutáveis. O juramento e a promessa, nas quais é impossível que Deus minta. Deus não vai mentir. Lá no Salmo de número 89, a partir do versículo 39, o salmista está escrevendo, já muito depois da morte de Davi, a respeito da família de Davi. E o salmista está dizendo assim, se seus filhos pecarem, e se eles se desviarem do meu caminho, todavia não aniquilarei para sempre a sua memória, nem tirarei da terra a sua herdade. Fiz um juramento a Davi, não vou mentir para ele. Eu disse algo para Davi, eu não vou mentir para ele. Aquilo que Deus disse para nós, é impossível que ele minta. Sabe por que é impossível que Deus minta? Porque a partir do momento que sai dos lábios de Deus, já é uma palavra verdadeira. Tudo que Deus fala é verdade. Se não era, passa a ser a partir do momento que ele disse. Deus é verdadeiro, nos quais é impossível que Deus minta. Nós tenhamos esse firme consolo. Nós o que pomos o nosso refúgio é em reter a esperança proposta. Deixa eu falar um pouquinho disso e nós já estamos terminando. Nós tenhamos firme consolação. Quando nós estávamos terminando a aula hoje, eu falei um pouquinho sobre consolo. O consolo que o mundo oferece é esse consolo assim, olha, pelo menos você ainda, né? Olha, não deu certo ali, mas pelo menos você alcança lá.
Olha, deu errado aqui no Brasil, mas tenta lá nos Estados Unidos, de repente você consegue. Olha, não deu certo o primeiro relacionamento, tenta o segundo. É o pelo menos. É a história do pelo menos. Esse é o consolo do homem. Olha, morreu um filho, pelo menos você tem outro. Olha, perdeu uma empresa, pelo menos agora você tem um pouquinho de dinheiro para sobreviver. Morreu alguém importante da família, pelo menos ela viveu uma boa vida. Esse é o consolo do homem. É o consolo do pelo menos. É o consolo do tadinho. É o consolo de, pelo menos você conseguiu viver alguma coisa. Esse é o consolo do homem. O consolo de Deus não é assim. Deus não consola desse jeito. Quando José volta e vê os seus irmãos no capítulo 50 de Gênesis, seus irmãos inventam a história de que o pai tinha pedido para que eles não matassem os irmãos. O pai dele tinha morrido já no capítulo 50. Na história de Gênesis nenhuma aparece nem que Jacó soube o que os irmãos fizeram com ele. Não tem. Não tem eles chegando em Jacó e para Israel e falando assim, olha, pai, é o seguinte, o José está nessa situação porque nós matamos, quase fingimos que matamos ele, fomos nós que vendemos ele. Não tem lá. O pai deve ter morrido, deve ter ido para a cova sem nunca ter sabido o que os irmãos fizeram com José. Quando ele descobre os irmãos pela primeira vez, eles ficam assustados, falam, ei, peraí, como é que está meu pai? Agora volta lá volta lá para o meu pai lá em Israel, lá onde ele está, naquela região ali de Manre, que depois ficou sendo a região de Manre, volta lá para o meu pai e fala o seguinte para ele, conta para o meu pai da minha glória. Não conta para o meu pai o que você fez comigo, conta do meu pai como é que eu estou hoje. Olha, eu achei José está bem e tal. Não conta o que você fez comigo, conta da minha glória. Só que a hora que chega no capítulo 50, está lá os irmãos de José. Nossa, agora ele vai matar nós. Nós estamos no sal. Porque quem esquece isso? Quem esquece que foi vendido? Quem esquece que o plano A era matar ele? Eles ficaram com medo de matar. Por isso que eles venderam. Quem esquece os anos de prisão? Quem esquece os anos de cativeiro? Quem esquece os anos de humilhação? Está na memória, está gravado, faz parte de você. José também não esqueceu. Os irmãos dele falaram assim, olha José, é o seguinte, o pai antes de morrer falou para você não matar a gente não, pelo amor de Deus. Diz que José começa a chorar, capítulo 50 de Gênesis. José começa a chorar. Eu fico imaginando, né, a Bíblia não diz, rapaz, ele ficou com raiva, hein? Olha, está até chorando de raiva. Deve ter ficado com muita raiva, José. José pega e chama os irmãos dele e fala assim, vocês ainda estão pensando nisso? O coração de vocês ainda está nessas coisas? Vocês ainda estão vivendo na vida passada, no que fizeram com você no Brasil, no que maltrataram a sua família, no que fizeram com seus filhos? Vocês ainda estão vivendo isso? Vocês não mudaram ainda a história de vocês? Vocês não trocaram o disco ainda? E aí José faz uma revelação fantástica. Ele fala assim, é bem verdade que vocês intentaram o meu mal. Sabe o que José estava falando? Ei, eu não estou alienado, não. Eu não esqueci do que passou. Eu sei que vocês fizeram. Eu não esqueci de todo o trabalho que eu passei para chegar até aqui. Eu não esqueci dos anos esperando pela promessa, esperando por Deus fazer, esperando pelas coisas acontecerem. Eu não esqueci de nada disso. Eu não esqueci dos dias de esforço, dos dias de dúvida, dos dias das pessoas dando risada. Eu sempre falei isso lá na igreja. Eu falei assim, se você chegasse na igreja hoje e visse um profeta, num casal de 70 anos de idade dentro da igreja, falando assim, olha, vocês vão ter um filho, você expulsava o sujeito da igreja. Que isso, rapaz? Como é que você vai falar isso para um casal de velhinho, que eles vão ter filho? Você não tem noção não, rapaz? Mas foi exatamente o que Deus fez para Abraão e para Sara. E da mesma forma estava lá José, ei, eu não esqueci não. É bem verdade que vocês me intentaram o meu mal. Mas Deus transformou tudo isso em bem. Deus tem uma capacidade fantástica de transformar cada uma das histórias de dificuldade nossa em algo glorioso para a glória do nome dEle. E Ele fez isso. Ele transformou toda a nossa história em bem. E sabe para quê, meus irmãos amados? Para a conservação de um grande povo. Não é para a conservação minha, José, é para a conservação nossa, eu e vocês. E aí ele termina falando assim, agora, fiquem em paz, porque eu vou cuidar de vocês e dos seus meninos.
Eu vou cuidar de vocês e do filho de vocês, da casa de vocês. O que eu recebi aqui no Egito é para vocês também. E a sequência do que Moisés escreve no capítulo 50 é: e com essas palavras consolou José aos seus irmãos. Sabe o que é o consolo de Deus? É aquele que olha a situação agora e fala assim: Deus tem mais para frente. Deus tem mais no futuro. Ei, você ainda não viu o que Deus vai fazer. Mas eu perdi algo muito importante para mim. Mas você vai ver Ele no céu glorioso e lá vai ser muito melhor do que qualquer experiência que você teve com Ele aqui. O consolo de Deus olha para as coisas que estão à frente, mesmo que agora seja terrível, e diz: as coisas que o olho não viu, e que o ouvido não percebeu, e que não subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. As coisas que você ainda não pode imaginar, são essas que dão consolo à nossa alma e guarda firme a esperança. O que Deus tem para fazer é inimaginável e isso consola o nosso coração para a glória do nome de Jesus. Nós que pomos o refúgio em reter a esperança proposta. Foi proposta para você uma esperança. Está aqui, ó. Essa aqui é uma esperança para você. Você pode colocar a sua esperança em vários lugares. Você pode colocar a esperança no dia que sair o Green Card. Você pode colocar a esperança no dia que você receber na loto. Você pode colocar a esperança no dia que o emprego abrir, que aquele trabalho que você quer abrir. Você pode colocar a sua esperança em qualquer lugar. A proposta da esperança de Deus hoje é essa. É crer que Ele é fiel para cumprir promessa. É crer que há uma promessa e um juramento proposto. E nós tenhamos isso como uma âncora na nossa alma, segura e firme, que penetra até o interior do véu. Qual véu? Aquele que Jesus atravessou, com o sangue aspergido, para colocar em cima do tabernáculo eterno de Deus e dizer: ei, toda a dívida do homem agora está paga, porque todos aqueles que têm a mim como âncora da sua alma, agora têm uma promessa e um juramento que podem garantir que eles vão alcançar aquilo que Deus disse que eles vão alcançar para a glória do nome de Jesus. Ele é o precursor da promessa, e Ele garante a nossa vida e a nossa história para a glória do Seu nome. Olha, eu podia dizer muito mais coisa, mas já é 7h45, o tempo passou, eu estou animado e eu vou parar por aqui. Deus não nos trouxe até aqui para voltar atrás. Deus não nos trouxe aqui para olhar para trás e falar assim: era melhor lá. Era melhor lá, mas é melhor ainda além. Era melhor lá, mas é melhor ainda além. Depois desse período aqui. É depois desse período aqui que é melhor. Agora, eu não tenho como dizer para você que talvez não seja ruim se você contar a história para mim. E eu vou ter que garantir que você realmente está osso. Mas além é melhor. Se você só reter firme a esperança dessa proposta. Tem uma passagem, mais para frente ela se repete em Hebreus capítulo 11. Mas lá em Zacarias, no capítulo 9, versículo 12, Zacarias fala um negócio tão maluco que só com o tempo da graça você conseguiu entender. Ele fala assim: voltai à fortaleza, ó prisioneiros da esperança. Porque tudo aquilo que vocês ofereceram, Deus agora vai pagar em dobro. Tudo aquilo que vocês ofereceram com sangue, Deus vai pagar em dobro. Vocês que foram jogados numa cisterna seca, voltai à fortaleza, ó prisioneiros da esperança. Como é que alguém é preso pela esperança? Você já imaginou? Como é que a pessoa fica presa para a esperança? Se você abre no capítulo 11 de Hebreus, você entende. Olha, Moisés não quis ser conhecido como filho da filha de Faraó, mas por causa da esperança proposta, ele foi para o deserto, junto com a sua família, contemplando como um invisível. E tantos outros que a galeria dos heróis da fé fazem. Por que isso? Quando você vai, por exemplo, capítulo 4, versículo 17, Abraão, em esperança, creu contra a esperança que Deus daria filho. Como é que em alguém em esperança crê contra a esperança? Como isso? Lembra das esperanças propostas? Tem várias esperanças propostas para você. E como é que você se torna prisioneiro? É quando você se prende a uma. Alguém vem e fala para você: você não percebeu que isso aqui não vai dar certo desse jeito? Não, eu estou preso aqui, eu não consigo sair.
como assim? Ele me prometeu que ia ser aqui, eu estou preso aqui, eu não tenho como sair, eu estou preso pela esperança que Ele me deu. Eu estou amarrado pela promessa que Ele me fez. Eu até queria mudar, eu até queria fazer diferente. Eu até me propus a buscar em outro lugar, mas eu estou preso pela esperança que Ele me deu. Eu estou manietado pelo lugar que Ele me colocou. Mas, ei, se você é livre para tentar, eu fui até o dia que eu recebia a esperança proposta. E agora eu não vou fugir dessa cadeia aqui. Essa cadeia é boa, aqui é onde Ele me sustenta, aqui é onde Ele me dá liberdade. É muito melhor que as outras cadeias que as pessoas se põem. A cadeia do documento, a cadeia da mentira, a cadeia do trabalho, a cadeia do esforço, a cadeia do dinheiro. Essa cadeia é boa, é a cadeia da esperança. É onde eu vou receber em dobro pela proposta que eu fiz, de continuar crendo que Ele é poderoso para cumprir a sua promessa. Vai valer a pena. Fique de pé, por gentileza, eu quero orar por você. Vai valer a pena. Deus não vai olhar para você e dizer, olha, era melhor você ter ficado, era melhor você ter feito assim, era melhor você ter feito assado. Não. Deus vai te dizer, vai falar assim para você, olha, valeu a pena você confiar e você acreditar que eu era poderoso para cumprir promessas. Valeu a pena. Valeu a pena você se expor da maneira como você se expôs. Valeu a pena você se desdobrar da maneira como você se desdobrou, você se esforçar. Porque a palavra que há consolo para você hoje é: as coisas que estão à frente são melhores do que essas que você já viveu até hoje. Creia nisso. As coisas que estão propostas por Deus para você, para a sua vida e para a sua casa, são melhores do que até hoje. Eu sei que Deus falou com você, eu queria orar por você para a glória do nome de Jesus. Se hoje é um dia de você renovar suas forças na presença de Deus, eu quero orar por você. Eu quero que você venha à frente, eu quero orar por você. Eu falo de renovo, irmãos, porque, como está dito aqui, tem dia que tem que perseverar. Tem dia que tem que perseverar. Nosso pastor é um homem que trabalha muito. De vez em quando, ele chega na igreja, já está desde as 4 da manhã, atendendo gente da Europa, em Los Angeles, no Hawaii, na Nova Zelândia. E ele chega para mim e fala assim, Will, vai ali no posto de gasolina, pega um 5 hour para mim, porque ainda tem um culto de Santa Ceia, eu vou pregar hoje. Porque às vezes a gente precisa de tomar um cafezinho a mais, tomar um energético, alguma coisa. Mas tem dia que o problema não é no corpo, o problema é na alma. Diz que a esperança demorada adoece o coração. A esperança que você continua esperando e não acontece, adoece o coração. Jesus quer passar um bálsamo hoje no seu coração. Ele quer fazer um carinho no seu coração para dizer para você que vale a pena. Deus te deu uma palavra hoje. Você sabe disso, eu não encomendo mensagem para ninguém. Mas Deus quer renovar hoje o seu coração. Se você sentiu da parte de Deus, eu quero que você venha à frente, eu quero orar por você. Eu vou cantar no gogó. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Pai, no nome de Jesus que eu quero te agradecer, Senhor, por essa noite, por esse lugar, Senhor, por essa palavra, por esse tempo, Senhor, pela conquista que nós temos de simplesmente ouvir o Senhor falando conosco.
Teus filhos vieram à frente, Jesus, ó Pai, crendo, Senhor, de que o Senhor é poderoso para cumprir, Senhor, aquilo que o Senhor prometeu. Senhor, eu não fiz promessa para ninguém, Senhor, eu não tenho condição de fazer, Senhor. Eu não tenho condição, Senhor, Pai, no melhor do meu dia, de consolar o coração de ninguém com a Tua verdade, mas eles hoje se sentiram consolados com a Tua palavra, Senhor, com aquilo que veio de Ti. Senhor, Pai, então eu te peço, Senhor, confirma, Pai, no coração, nos detalhes da vida, no dia a dia, na carreira, Senhor, em tudo que eles estão fazendo, Pai, confirma para a glória do Teu nome, Senhor. Dá sinais, ó Pai, como o Senhor deu para Abraão, Senhor, de que o Senhor, Pai, está se interpondo, Senhor, por promessa na vida deles, por juramento, Senhor, na vida deles, ó Pai. O Senhor é a nossa garantia, Senhor, o Senhor é o nosso galardão. O Senhor é aquele que promete e que cumpre para a glória do Teu nome, Senhor. Pai, continua abençoando a vida dos meus irmãos e amigos, ó Senhor, e que nós possamos sair daqui hoje, Senhor, nessa noite, com um renovo, Senhor, espetacular e extraordinário da Tua presença. Ah, Senhor, Pai, nós vamos sair daqui renovados hoje pela Tua palavra, e nós para sempre Te daremos a honra, a glória e o louvor, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de Ti.